Olá, eu sou a Dulce, mentora do Bem e especialista em macrobiótica. Nesta semana da alimentação, queria desmistificar a ideia de que comer bem e saudável é caro. Fui em uma grande superfície comercial e adquiri produtos para uma família de 3, 4 pessoas. Vou cozinhar refeições de segunda a sexta-feira, portanto cerca de 5 refeições, almoço e jantar. Pensei em fazer refeições de base vegetal, incluí ovos. Estão aqui apenas porque é uma proteína de baixo custo, fácil acesso e que muitas famílias não dispensam. Eu escolhi alimentos quase na sua forma original. Isto porque quando nós compramos alimentos industrializados, nós, para além de não termos controle nos ingredientes que lá colocam, ainda vamos encarecer o seu preço final. Agrupei aqui as compras por secções e nós temos aqui aquilo que nós chamamos fontes privilegiadas de proteína. Temos aqui o ovo, temos as leguminosas, o tofu e só para teres uma ideia, aqui tenho meio quilo de feijão preto, custou menos de €1, assim como aqui o grão, que também custa menos de €1. Também temos aqui o cereal. Eu comprei cuscuz integral e, como podes ver, tenho aqui uma quantidade, mas o pacote é bastante maior e vai dar para mais que uma semana. Portanto, eu vou gastar cerca de metade do pacote e não chegou a €2. Tenho aqui arroz integral, que ainda por cima é nacional, e que um pacote de 500 gramas também fica a menos de €1. E depois tenho aqui uma grande diversidade de vegetais, porque é importante nós incluirmos vegetais não só pela nossa saúde, pela nutrição, mas também pelo sabor que dão, que nós podemos utilizá-los desde praticamente da sopa à sobremesa. Comprei toda esta quantidade de alimento por €48,19. Isto deu um carrinho cheio e vais ver que vai dar para alimentar uma família de 3, 4 pessoas durante 5 dias, de segunda a sexta-feira. Nestas refeições eu não vou incluir nem carne nem peixe e eu gostava de te explicar porquê. Então, quando nós queremos consumir produtos de origem animal, eles devem ser de muito boa qualidade, porque infelizmente o que nós temos agora de oferta no mercado são peixe e carne de muito baixa qualidade a baixos preços. Para conseguirmos esses baixos preços, normalmente estes animais crescem em locais com más condições, recebem antibióticos e outro tipo de produtos para crescerem rapidamente e quando nós os vamos consumir estamos realmente a fazer mais mal ao nosso corpo do que bem. Claro que é sempre possível incluir alguns destes alimentos, peixe e carne, mas quando fazemos uma alimentação tão diversificada de base vegetal, não vamos sentir tanta necessidade deles e era isso que eu também te queria mostrar hoje. Quando nós combinamos, por exemplo, leguminosas com cereal integral, nós também vamos ter a proteína completa. Nós temos aqui os 9 aminoácidos essenciais e por isso eu tive o cuidado de escolher este tipo de alimentos que não só tornam a refeição mais em conta, mas te dão segurança do ponto de vista de nutrição. Portanto, ao combinarmos estes alimentos, estamos sempre seguros de que vamos ingerir a proteína completa. Claro que é possível acrescentar outras coisas, como sementes tostadas, algas, temperos, mas eu explico isso num artigo da Do Bem, em que falo do prato completo. Aqui eu preferi incluir os ingredientes que facilmente consegues adquirir e que fazem uma refeição boa e completa. Vou agora começar a cozinhar as refeições para a semana e vou começar aqui logo com 2 sopas e com isto eu consigo te mostrar que com ingredientes de base eu posso fazer sopas diversificadas, portanto uma sopa de grão com espinafres e uma sopa de abóbora que no fundo acabam por ter ingredientes semelhantes mas vão ser de sabor diferente e com nutrientes diferentes. A mesma coisa se vai passar ao longo de todo o menu. Eu vou utilizar ingredientes semelhantes, aqueles que viste no início, mas eles vão ser cozinhados de forma tão diversa que não vais sentir que andas a comer a mesma coisa durante toda a semana. Pelo contrário, vais sentir que há sabor e diversidade. Nesta sopa eu estou a utilizar abóbora butternut, que é a abóbora manteiga, cebola, um bocadinho de grão e uma batatinha. Pode retirar a batata caso não queiras utilizar.
E nesta sopa a base é muito semelhante, é uma sopa de abóbora, estou a utilizar mais um pouco de abóbora e cebola e batatinha também, não tem assim mais nada. Esta não tem leguminosa, é uma sopa mais leve. As sopas já estão cozidas e podemos ver isso facilmente espetando assim no vegetal e vendo que ele está tenro. Podemos também ver esta, claro, ela também está cozida. E agora o que eu vou fazer é temperar, triturar e uma das primeiras coisas que eu vou fazer é opcional, claro, se não gostares de alho não ponhas, mas é enquanto ainda está quentinho colocar aqui um dente de alho, temperar logo com um fio de azeite, pôr o sal. E agora a seguir vou triturar e vamos aqui obter 2 cremes macios. Depois eu vou acrescentar o grão, os espinafres. Aqui vou colocar mais um bocadinho de água ou não, depende da textura com que ela ficar. E depois vou levar só a ferver mais 1 ou 2 minutos para os espinafres murcharem. Nesta sopa eu vou acrescentar um bocadinho de água, uma vez que ainda vai levar o grão e os espinafres. Depois de acrescentar o grão e o espinafre, a sopa deve voltar a ferver, até por uma questão de conservação, uma vez que eu estou a acrescentar coisas frescas e se queremos conservar a sopa, se não for logo para consumir no momento, ela deve voltar a ferver. Vamos agora fazer o estofado de feijão preto e para isto eu vou utilizar um fio de azeite. Vou já saltear a cebola. Eu tenho aqui já tudo preparado e vou saltear a cebola com um bocadinho de alho, vou depois juntar a cenoura e vou deixar que apure antes de eu juntar o feijão. Como o feijão e o milho já estão cozinhados, eles vão só no final e depois vou deixar que ferva um bocadinho. Enquanto aqui o estofado de feijão está a apurar, antes de eu colocar o feijão, eu vou já fazer os hambúrgueres de feijão preto. Estes hambúrgueres podem ser feitos com outra leguminosa qualquer, portanto eu cozi feijão preto para fazer estes 2 pratos, mas por exemplo se tiveres cozido feijão frado ou feijão azuki para uma sopa, para um estofadinho, também podes fazer estes hambúrgueres com outro tipo de leguminosa. Então vou aqui saltear cebola e cenoura. Temos de ter o cuidado para os hambúrgueres, temos a cenoura um pouco mais picadinha, a cebola ela vai ficar molinha, portanto pode ser a cebola picada igual à que estávamos a utilizar, até já vou aqui colocar um pouco de alho e o que eu vou fazer é começar aqui a saltear com cominhos para dar aqui um sabor bom. Os cominhos ficam muito bons com feijão preto. O resto eu vou ainda ter que amassar os outros ingredientes à parte, mas esta vai ser a minha base para dar sabor, a minha base de vegetais para dar sabor. Aqui convém que este salteado fique mais para o sequinho, porque nós não queremos acrescentar umidade aqui aos hambúrgueres. Também podemos utilizar sementes de linhaça trituradas para dar liga. Eu neste caso vou só utilizar aqui para o enrolado, mas também pode ser substituído por flocos de aveia. Portanto é importante que este estofado esteja sequinho, esteja saboroso, portanto tenha sal, tenha cominhos e outros temperos que nós gostemos, porque é este estofadinho de vegetais, assim sequinho, que vai dar mais sabor aos nossos hambúrgueres. Podes também utilizar beterraba ou outros vegetais aqui neste estofado, exatamente da mesma forma como se utilizaram a cenoura e o resto. Pronto, e agora vou mexer, e este é um trabalho que talvez se tiveres filhos pequenos eles adorem fazer. Esta mistura normalmente tem de arrefecer antes de nós conseguirmos moldar,
mas nós podemos fazer assim um pequeno teste e ver se já dá para moldar. Se der para moldar, já não é necessário pôr nem mais linhaça, nem mais flocos de aveia ou pão rolado, portanto nós já temos aqui uns mini hambúrgueres. Uma coisa que eu também te queria dizer, se tiveres filhos mais esquisitos com textura, eu por exemplo gosto de hambúrgueres com textura e os meus filhos também, mas se tiveres filhos mais esquisitos, tudo isto pode ser triturado, portanto pode ser um hambúrguer completamente liso ou macio, sem a textura que este vai ter. Mas os hambúrgueres com textura normalmente ficam um pouco mais interessantes, mesmo a nível gastronómico. Aqui já temos a cenoura tenrinha e, portanto, está no momento de juntar aquilo que já estava cozido, que é o feijão preto. Eu aqui dou a sugestão de colocares milho. E também, se quiseres, neste estofado fica muito bem um pouco de pimento vermelho. Eu agora vou acabar aqui de estofar, vou provar de sal para saber se está bom, de sal e temperos, e vou juntar uma erva fresca que fica sempre ótimo neste tipo de estofadinhos de leguminosas. Vou então aqui acrescentar as ervas frescas e desligar, porque eu não quero que as minhas ervas frescas cozam. Vamos agora finalizar os hambúrgueres. Eu vou passá-los aqui numa frigideira com um fio de azeite, mas poderás fazê-los no forno, embora este tipo de preparação tenha tão pouca gordura que não faz assim muito sentido fazermos assim demasiado seco. Vamos agora fazer aqui o strogonoff de grão e daqui a bocadinho também vou fazer o tofu salteado. Mas para o strogonoff de grão eu vou fazer um refogadinho, não é? Vou utilizar cebola e alho também, vou colocar alho francês que fica muito bom e no strogonoff não pode faltar aqui os cogumelos, não é? Vai ser um prato proteico com grão. Se vocês quiserem aprender a cozer o grão, a Dubai tem um artigo completo a ensinar como é que se coze o grão, as leguminosas, principalmente para pessoas que têm medo de os consumir. Podemos então utilizar uma leguminosa como o grão ou outra, mas este strogonoff fica muito bom como eu vou ensinar, e como cozemos grão para a sopa, também agora vamos utilizá-lo nesta preparação. Para fazer o tofu, e eu vou fazer em simultâneo para te mostrar que é possível estarmos a cozinhar vários pratos ao mesmo tempo e por isso podemos adiantar as refeições da semana. Numa fase inicial eu vou polvilhá-lo aqui com um bocadinho de amido de milho, que vai ajudar depois a que os sabores fiquem presos ao tofu, e depois vou saltear uns vegetais um bocadinho à forma japonesa, ou seja, ficarem crocantes, aqueles legumes que ficam vibrantes, com cor vibrante e crocantes. Vou salteá-los, depois vou saltear o tofu e vais ver que acabamos por ficar com um prato que é proteico e ao mesmo tempo estamos a consumir mais vegetais. Portanto, vamos aqui ter uma preparação extremamente rica. Vamos agora fazer também em simultâneo a bolonhesa de tofu
e aqui a tortilha. Para a tortilha eu já tenho aqui as batatas arranjadas, vou aqui colocar azeite e vou saltear inicialmente as batatas só com azeite e um bocadinho também de cebola. E numa fase inicial é só isso, e depois, se houver demasiado azeite, eu vou escorrer esse azeite e portanto ficar com a batata mais sequinha, e depois juntar aqui os ovos. Ao lado eu vou estar a fazer a bolonhesa de tofu, que pode levar as ervas frescas que tu gostares, manjericão, pode levar orégãos, pode levar assim coisas que façam saber ou que nos façam lembrar o sabor italiano. Ela ficou um bocadinho partida, também pode acontecer. Se acontecer, não há nada de mal, é voltares a pôr assim como eu estou a pôr e deixar aquela coisa por baixo. Então já temos aqui refeições todas prontas. Seguindo o princípio, como te disse no início, cozinhar para uma vez para servir para 2 refeições. E também eu tenho aqui os cereais prontos, mas os cuscuz são fáceis de fazer, é só seguir as instruções do pacote e também te deixa a receita. A massa também é relativamente fácil de fazer, eu usei massa integral, mas pode ser uma massa comum, branca, se preferires. Massa integral é mais rica em fibra e mais rica em nutrientes, mas é só uma questão de opção também. E aqui o arroz integral está feito, talvez seja aquele que te cause mais dúvidas, mas há um artigo na Do Bem a ensinar a fazer arroz integral soltinho. Se gostares dele mais soltinho, vai espreitar. Tendo agora estas refeições todas prontas, o que nós podemos fazer é combinar de forma equilibrada os alimentos. Eu o que recomendo, por exemplo, é combinar o arroz integral com o feijão estofado, que fica ótimo porque tem assim um bocadinho de molhinho, e aqui o strogonoff de grão também fica muito bom com o arroz integral. Depois podemos colocar uns vegetais escaldados ou salada, aquilo que tu preferires. Eu tenho algumas sugestões que podes ler depois, que são estas combinações que eu acabei de dizer, mas para cada dia da semana. Podemos também utilizar os hambúrgueres com um bocadinho de arroz, ou com massa, ou com cuscuz, fica bem com tudo. Estes hambúrgueres já têm um bocadinho de cereal e até às vezes, de forma simples, podemos servi-los só com uma salada. Aqui a tortilha, como é um bocadinho mais densa, ela fica muito boa com a salada e se calhar os vegetais escaldados guardar para outros pratos. A tortilha está feia, mas ela está deliciosa, portanto ela aqui partiu-se-me de lado um bocadinho. A bolonhesa, no nosso imaginário, a bolonhesa é servida com massa, não é? E esta bolonhesa fica mesmo muito boa com aquela massa. Depois também podemos colocar alguma coisa fresca, como sendo uma saladinha, um bocadinho de cenoura ralada, portanto alguma coisa que dê aqui a frescura no prato. No caso aqui do tofu salteado com vegetais, eu recomendo que seja servido com os cuscuz. Aqui este prato faz lembrar um bocadinho o Oriente, não é? E vamos assim buscar uma combinação que também não é tão portuguesa, como a massa ou o arroz. Colocamos os cuscuz integrais e vão fazer assim um prato leve e muito agradável. Podemos também servir com um bocadinho de salada. E pronto, e podemos fazer então estas combinações. Como eu disse, elas vão aparecer de sugestão de segunda à sexta-feira para almoço e jantar, e vais poder ver como é que estas várias refeições, portanto estas várias coisas que estivemos a cozinhar juntos, se vão combinar num prato
equilibrado, nutritivo, quer a nível de proteínas, hidratos de carbono, gorduras boas, vitaminas, portanto vais ter tudo em cada um dos pratos.